Oi, turma. Vamos falar um pouquinho sobre cirurgia. Os procedimentos cirúrgicos, eles podem ser de baixa, média e até alta complexidade. E aí existem vários tipos de cirurgia, como por exemplo a cirurgia curativa, quando você faz no sentido de corrigir aquela causa da doença, a paliativa, onde você busca assim, alternativas para aliviar a sintomatologia daquele paciente, mas não cura, como é o caso de uma gastrostomia, uma cirurgia de diagnóstico, como em pacientes oncológicos, uma laparotomia, né, ajuda para esclarecer que tipo de doença está acontecendo. Cirurgias eletivas, que são cirurgias programadas, como a gastrectomia, né? Então, aquele paciente pode aguardar. Cirurgias de urgência, no período de 24 a 48 horas. Nesse momento, requer realmente atenção imediata, porque pode levar o paciente a óbito. E cirurgia de emergência. Então, a diferença aí da urgência e da emergência, porque a emergência é mais uma situação crítica, paciente acidentado, ferimento, enfim. Então, todas essas características podem ser considerados procedimentos cirúrgicos. E aí a gente tem desde o preparo, né, um processo pré-operatório, e esse pré-operatório imediato é justamente o processo de preparação, exames, o que vai ser feito no dia anterior, o próprio planejamento. E o pré-operatório imediato, que é aqueles 24 horas antes da cirurgia, né? Aquela preparação que o paciente tem que fazer, jejum, limpeza e até mesmo a terapia nutricional, que tem um acompanhamento com o nutricionista que está relacionado na equipe, que aliás está inserido na equipe multiprofissional. E o pós-operatório, minha gente, que pode ser imediato, que é até 48 horas, 24 horas após a cirurgia. O mediado é aquele entre 24 horas e 7 dias. E o tardio é aquele que pode durar, é após 7 dias e pode durar até meses, semanas e meses. Onde você está lidando diretamente com o processo de cicatrização do indivíduo. Pois bem, esse processo pré-operatório, intraoperatório e pós-operatório, nós chamamos de período perioperatório. É uma denominação recente, mas está sendo bastante utilizada pelos profissionais da área da saúde. Lembrando que, quando o paciente ele apresentar algum grau de desnutrição ou risco nutricional, ele necessita de uma avaliação nutricional e fazer durante o pré-operatório, que vai de 7 a 14 dias, o uso de imunomoduladores, arginina, glutamina, ribonucleotídeos, fibras, enfim, vai depender da avaliação nutricional. Bem como no pós-operatório, 5 a 7 dias também após, continuando com esses imunomoduladores, ok? Existe um projeto chamado de Projeto Acerto, que é um projeto extremamente bacana, que o objetivo dele foi criado para acelerar a recuperação pós-operatória. Na verdade, esse projeto, ele é um programa que foi iniciado na América Latina em 2005 e ele foi pioneiro para destacar a importância nutricional, né? Apresentando aí as recomendações da Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral, do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, ou seja, visando aí prescrições nutricionais no perioperatório. E aí a gente vê os benefícios que são vários: melhora da cicatrização, função imunológica, integridade da mucosa, translocação bacteriana, ilho paralítico, diminuir as complicações sépticas do pós-operatório, alta, muito mais precoce, né? E também reduzir aí a resposta catabólica. São uma série de benefícios, tanto no pré, no intra e no pós-operatório, que esse projeto ele foi criado objetivando isso, mas nem todos os hospitais e equipes utilizam desse projeto. E aí a gente pode avaliar, alguns estudos foram feitos e percebam aí o tempo de permanência do paciente,
Os cuidados tradicionais, né? A cirurgia, aqui que vocês podem estar vendo nessa figura 1, os dias pós-cirúrgicos e as semanas de um paciente que não teve a utilização e a implantação desse projeto com ele. E essa segunda setinha aqui, onde vocês percebem onde ocorre a intervenção, ou seja, as condutas de prescrição nutricionais no perioperatório adequado, que mostram aí que ele tem, em pouco tempo, a alta hospitalar, em virtude dessa intervenção multimodal, não só da nutrição, mas também da equipe como um todo, médicos, enfermeiros, anestesistas, enfim. Recuperação realmente é mais rápida e a permanência do hospital também. E aí, em que consiste o projeto Acerto? No jejum pré-operatório, reduzindo esse jejum, liberação também precocemente da dieta, também com relação aos drenos, tirar um pouco mais, limitar também a sonda nasogástrica, hidratação também, porque na verdade é uma interferência multiprofissional, e também a utilização sistemática do pré-operatório em cirurgias coloretais. O que significa dizer isso? É que a gente vai evitar, né, ou melhorar essa recuperação, principalmente de cirurgias abdominais, evitando o hilo paralítico, certo? E aí, quais seriam as condutas? No pré-operatório, 6 a 8 horas antes, sólidos, e 2 horas de líquido. E aí você pode também, 3 horas antes, um concentrado proteico, eu destaquei aqui o whey protein glutamina, fazendo também a terapia nutricional, a triagem, no caso, usando o NRS. Também utilizando bebida com maltodestrina, de 220 a 400 ml, de 12 a 12,5% de concentração, tá? 2 a 6 horas antes dessa cirurgia. E com imunomoduladores, dependendo do estado nutricional, de 500 a 1.000 quilocalorias por dia. E aí você vai avaliar conforme o estado nutricional do paciente. Com exceção de obesidade, nos refluxos e também na gastroparesia em virtude da broncoaspiração. Então, seria um risco muito maior você fazer esse tipo de conduta nessas circunstâncias. E no pós-operatório, principalmente cirurgias de via biliar, colestectomia, herniorafias, cirurgias mais relacionadas ao trato gastrointestinal mais superior, mas também inferior, iniciaria a dieta oral líquida de 6 a 12 horas após essa cirurgia, tá? Se essa cirurgia, essa operação fosse de uma anastomose e ela fosse a nível gastrointestinal e entérica ou coloretal, também iniciaria uma dieta oral, certo? E também do não aceite da dieta, e quando não houvesse a presença de náusea nem vômitos. E no caso de cirurgias com anastomose esofágica, preconiza, no caso, a jejunostomia ou uma sonda nasoentérica, tá? Aqui para alimentar o paciente. Então, diante dessas circunstâncias, no meu pós-operatório, eu posso também ter todas essas condutas, ok?